Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV. E no vídeo de hoje, mais uma videoanálise, dessa vez pelo histórico clássico aí da Copa do Brasil. O Fortaleza eliminou a equipe do Ceará na noite de ontem com um placar bem elástico, 3-0, e garantiu vaga nas oitavas de final. E aí a gente está começando mais um vídeo aqui para falar um pouquinho de como foi essa vitória, né? De como funcionou a tática do Guto Ferreira, a tática do Vojvoda e lógico o que aconteceu dentro da partida e no final elegermos o craque da rodada, certo? Então solta a vinheta que está começando mais um vídeo. Então é isso, né, gente? A equipe do Fortaleza bateu o Ceará por 3-0, né? O primeiro jogo havia sido 1-1 na semana passada. O David marcou duas vezes para a equipe do Fortaleza e o Felipe marcou o seu gol também, né? O primeiro da partida, na verdade. E aí um resultado bem elástico, né? Se você for comparar no histórico do clássico, que costuma ser um jogo muito pegado, um jogo muito equilibrado entre as equipes, e esse foi totalmente diferente, né? Foi bem fora da curva esse clássico rei aí entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil. E aí, pra gente começar a falar desse jogo, né? A gente já vai fazer no mesmo modelo que nós fizemos na semana passada, né? Todo clássico tem duas perspectivas, então nós vamos comentar esse jogo baseado na perspectiva de cada time. E vamos começar com a equipe que saiu derrotada, né? Com o time do Ceará, que na minha visão fez a sua pior partida na temporada. Foi uma partida com zero inspiração, a estratégia utilizada no jogo foi pífia, o time não produziu praticamente nada durante os 90 minutos e não demonstrou em nenhum momento que poderia vencer o confronto e sair classificado, né? Na verdade, não demonstrou nem que poderia empatar o jogo, né? Esteve perdendo de 1-0. Ainda no primeiro tempo tomou o segundo gol. Lá no segundo tempo tomou o terceiro. Mas em nenhum desses momentos o Ceará tomou as rédeas da partida, controlou o jogo. Foi apenas um time pífio que não conseguiu entrar na partida e fazer algo de interessante dentro do jogo, né? E aí eu tenho algumas pequenas ressalvas a fazer. Questões dos setores do campo, né? Vamos começar aí pelo pior setor da equipe na partida de ontem, o setor defensivo, né? A dupla de zaga Klaus e Jordan muito mal. Os dois fizeram uma partida muito ruim, tempo de bola ruim, erros defensivos gravíssimos, né? Que inclusive um erro defensivo, esse não foi por parte de nenhum dos dois zagueiros, mas sim do volante Charles, né? Foi um passe, uma bola recuada que resultou no segundo gol da equipe do Fortaleza, o primeiro do David no jogo. E aí, aquele gol ali praticamente já selava, né? Deixava o Fortaleza bem encaminhado aí para a classificação na próxima fase da competição. E aí o Ceará foi muito mal, né? Durante o primeiro tempo inteiro, a equipe não rendeu, como eu falei, não produziu. O Clebão, que foi o centroavante da equipe, praticamente não tocou na bola na primeira etapa. O Vina muito sumido, né? Inclusive a queda de rendimento brusca desse jogador, que foi um dos melhores do país na temporada passada, né? Marcou aí 23 gols, deu 22 assistências, foi um dos destaques aí da temporada. Esteve na seleção do Campeonato Brasileiro e esse ano realmente não tem demonstrado muito futebol, né? A queda de rendimento dele foi absurda para a temporada 2021. E aí a gente pode falar também dos que se salvaram na equipe, né? Que na minha visão foi o Bruno Pacheco e o Fernando Sobral. O Fernando Sobral ainda fez uma partida muito abaixo do que ele é acostumado a fazer, né? Mas dentro do que aconteceu, dentro das circunstâncias do jogo, foi o menos pior. E o Bruno Pacheco, como sempre, mantendo a sua regularidade. Para mim também foi um dos que se salva, né, dessa vitória na questão individual. Os piores, como eu já falei, na minha visão, a dupla de zaga muito mal. Partida do Buiú péssima, né? O jogador não acompanhou o ritmo da partida em nenhum momento, né? É um jogador das categorias de base do Ceará que já fez bons jogos essa temporada, mas que nesse clássico foi muito mal. O meio-campo não funcionou, né? O Sobral até tentou, mas como eu disse, ainda ficou um pouco abaixo do nível que ele é acostumado a atuar. E o Charles muito mal, inclusive participando aí diretamente do segundo gol da equipe do Fortaleza, né? Entregou praticamente a bola de graça para o David fazer o segundo gol. E aí ele, inclusive, foi substituído no segundo tempo, né?
Na minha visão, a derrota do Ceará já veio aos 21 do primeiro tempo. Quando o primeiro gol do Fortaleza saiu, naquele momento ali o Ceará já tinha um espírito de equipe derrotada, de equipe eliminada. Então aí como é que fica, né, a situação do Guto Ferreira, do técnico do Ceará? É difícil, cara, você responder, porque o Guto fez a melhor campanha da história do Ceará no Campeonato Brasileiro, né? Levou o time para a Sul-Americana no passado, jogando de uma forma que, para muitos, não é bem vista por muitos, né? Que é o famoso futebol reativo. E é algo que ele não abre mão. É algo que, desde que chegou no Ceará, ele implementa. É um time que abre mão de ter a posse de bola, que joga mais recuado e que tenta vencer o jogo à base da velocidade, né? Em jogadas de contra-ataque, principalmente utilizando os atacantes de lado de campo. E é também um estilo de jogo que usa muito a questão dos laterais, né? O avanço dos laterais é fundamental para que esse tipo de jogo aconteça. E aí, ultimamente, não vem funcionando, né? O estilo de jogo reativo do Ceará, ele não tem nenhuma produção. O time não fica programado para um contra-ataque. O time pode até se defender bem em uma outra situação, mas acaba que não conseguindo ter as jogadas ofensivas necessárias para fazer o gol. E aí acabou sendo eliminado da Copa do Brasil na noite de ontem, perdeu a final do Campeonato Cearense, perdeu o final de Copa do Nordeste, e foi derrotado no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Ceará fica bem complicada. E aí, com relação ao Guto, né, uma possível demissão, isso aí já começa a balançar um pouco ele no cargo, na minha visão, né? Se algum tempo atrás era o absoluto, né, na condição de treinador da equipe do Ceará, hoje já balança um pouco, né? Não sei se nas próximas horas podemos ter aí alguma demissão, algo desse tipo. Ao que me parece, não. Ao que me parece, ele permanece no comando da equipe, pelo menos até o próximo jogo de domingo. Mas aí já fica aí na corda bamba o treinador Guto Ferreira, da equipe do Ceará. Cabe à diretoria analisar, né, aí as possibilidades de mercado, analisar se realmente compensa a saída do Guto agora. Na minha opinião, eu acho que é algo que tem que ser interno, tem que ser discutido internamente, porque você tem que ver que o mercado também está bem escasso de opções, né? Fortaleza mesmo, recentemente, demitiu o técnico Enderson Moreira e teve dificuldades para contratar um novo treinador, né? Sondou uns e outros e acabou não fechando nenhuma contratação naquele momento. E aí teve que fechar com o Vojvoda, que nesse momento parece algo que foi magnífico, né, para o Fortaleza, fundamental. O time foi campeão estadual e começa o Brasileirão de forma excepcional. Então, essa é a minha visão com relação ao jogo do Ceará. Eu posso dizer que, no geral, não só eu, mas toda a torcida alvinegra não gostou desse confronto, da forma que o time jogou, da postura que o time assumiu dentro do jogo. Foi realmente um time perdedor do início ao fim. Não teve a gana pela vitória, não teve a gana pela classificação e acabou sendo engolido pelo seu rival, que entrou muito bem no jogo, né? E aí, essa é a perspectiva da equipe do Ceará. Agora nós vamos pro lado vencedor, né? Pro lado que saiu classificado e que, convenhamos, deu uma aula de futebol à equipe do Fortaleza. Né? Para começar, o Fortaleza vence o Ceará por 3-0 num clássico, para mim, mais desnivelado dos últimos tempos, né? Eu acho que desde que as duas equipes estão na Série A, nós podemos citar poucos clássicos que tiveram um desnível, né? Que, pra mim, a final do Cearense, o primeiro jogo da final do Cearense de 2019, que o Fortaleza bateu o Ceará por 2-0 ali, foi um jogo bem desnivelado, o Fortaleza foi bem superior. E também do Brasileirão do ano passado, né? A 26ª rodada, Ceará e Fortaleza se enfrentaram. O Ceará venceu por 2-0 e também, pra mim, aquele ali foi um pouco mais desnivelado. O Ceará jogou muito melhor que o Fortaleza naquele jogo. E aí, o mais desnivelado, sem dúvida, podemos dizer que foi o de ontem. Né? Simplesmente o Fortaleza foi muito bem, foi perfeito, bate o Ceará por 3-0, confirma o bom momento que vive, né? O bom momento que vive depois da chegada do técnico Vojvoda. Jogadores começaram a atuar melhor. Um exemplo claro aí, o Iago Pikachu, né, que entrou na equipe. O Lucas Crispim, que não vinha tendo muitas oportunidades com o Enderson Moreira. E ontem a gente pôde ver que o Fortaleza realmente está vivendo uma grande fase, um grande momento. E, obviamente, o mais importante, que a tática do Vojvoda funciona de forma exemplar, né? Pelo menos foi isso que eu vi dentro de campo. Eu vi um Fortaleza organizado do início ao fim,
que sabia o que queria. Foi uma equipe que teve mais a bola e não só, não é aquela posse de bola sem objetividade, foi um time objetivo do primeiro ao minuto 90. Então foi algo bem bacana da gente assistir, né? Porque geralmente as equipes mais tradicionais que jogam Série A, né? As nossas equipes Ceará, Fortaleza, o Bahia, geralmente jogam um pouco mais recuado, né? Costumam ter um sistema um pouco mais defensivo. E isso não está acontecendo com o Fortaleza. O Fortaleza assume a postura ofensiva e quando assume a postura defensiva, consegue sair para o contra-ataque de forma quase que perfeita. É um time que é muito organizado, conseguiu se encontrar no esquema tático do Vojvoda, né? Um esquema até diferente, né? A gente vê aí o Tinga jogando ao lado do Tite, às vezes do Bruno Melo. Ontem o Matheus Jussa começou o jogo como terceiro zagueiro. Então é um time que joga com três zagueiros, joga com o Pikachu, que faz tanto a função de lateral como a de ponta, né? Jogador mais ofensivo. O Lucas Crispim tentando participar mais do jogo com o Matheus Vargas, foi algo bem interessante também de se ver durante a partida de ontem, pelo menos no primeiro tempo, né? O Lucas Crispim saiu, se eu não me engano, no intervalo. E aí a gente pôde notar também o bom entrosamento entre a dupla de ataque, né? O David e o Wellington Paulista se entenderam muito bem. O Wellington Paulista ontem, diferente do último clássico, né? Que inclusive nós aqui do Fute Cearense TV elegemos ele como o craque da rodada. Ontem ele foi um pouco mais sumido, né? Criou pouco, pegou pouco na bola, não teve grande chance de marcar. Mas aí outro jogador assumiu o protagonismo. Na minha visão, o David. Jogador que foi muito bem, marcou 2 gols, né? Foi premiado com 2 gols, porque fez uma boa atuação, se movimentou bem, ajudou muito a equipe do Fortaleza ali pelo lado esquerdo do ataque, né? Com jogadas em velocidade, em profundidade. Então foi uma saída, uma escapatória muito interessante da equipe do Fortaleza para essa partida. As alterações do segundo tempo, quando o Fortaleza já vencia por 2-0, na minha visão, só aumentou o ímpeto da equipe, né? Porque a alteração foi com o intuito de resguardar um pouco mais. O Vojvoda claramente botou jogadores para se defender, né? Para segurar o resultado. Vencia por 2-0 e já naquela altura já se classificava para a próxima fase da Copa do Brasil. Então ele bota o Luiz Henrique na partida, ele coloca o Ronald, são dois jogadores de meio campo, que são volantes. E aí o Luiz Henrique e o Ronald dão uma sustentação maior ao meio campo do Fortaleza. E aí a equipe vai e consegue chegar ao terceiro gol em mais uma jogada criada. Não foi uma jogada de contra-ataque o terceiro gol do Fortaleza, né? Foi uma jogada criada, conseguiu penetrar com facilidade na defesa do Ceará, marcou o terceiro e matou o confronto. Naquele momento 3-0, praticamente eliminou a equipe do Ceará e botou o Fortaleza nas oitavas de final. Durante os 90 minutos é interessante também a gente frisar que o Fortaleza sofreu muito pouco, né? Foram pouquíssimas oportunidades, erro quase zero na questão defensiva, né? A equipe foi muito bem defensivamente, conseguiu parar o ataque do Ceará por diversos momentos. O Ceará com a bola no pé não conseguia chegar, conseguiu mais ali em jogadas de bola parada, né? E isso deixou o Fortaleza um pouco confortável na partida, principalmente ali no segundo tempo. Depois do terceiro gol, a equipe ficou muito tranquila e muito leve. E a entrada do Robson e do Romarinho confirmou isso, né? O time ganhou um pouco mais de vigor físico e pôde aproveitar as jogadas de contra-ataque, né? Segurou a bola e manteve um resultado espetacular, que foi o resultado de 3-0 sobre o maior rival. Né? Na minha visão, volto a dizer, jogo mais desnivelado dos últimos anos entre os dois, o clássico mais desnivelado, né? Nós tivemos aí clássicos tão equilibrados, né, na última temporada. Nós tivemos aí vitórias do Fortaleza no Campeonato Cearense do ano passado, vitórias do Ceará na Série A e na Copa do Nordeste. Tivemos aí mais outro empate, né, que também foi na Copa do Nordeste. Então foi muito equilibrado ano passado. Esse ano começa meio desequilibrado. Fortaleza em 5 jogos já venceu 2 clássicos e empatou 3. Né? 3 empates e 2 vitórias no clássico. A equipe do Tricolor começa bem a temporada nos clássicos, não só nos clássicos, mas também agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil vai para mais uma fase. E também, antes da gente ir para o nosso craque do jogo, né, também algo que a gente tem que falar é a importância da classificação das equipes nordestinas na Copa do Brasil. Né? Pela primeira vez na história, 6 nordestinos vão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. É algo magnífico, inclusive, e algo que vem numa hora perfeita, né?
Se você não sabe do que eu tô falando, você pode ir no nosso Instagram, Fute Cearense TV, tem lá os vídeos, onde nós falamos um pouco sobre a situação do Dominico Gato, né, que é o jornalista que comentou sobre o futebol nordestino, fez declarações bem xenofóbicas mesmo. E aí nós comentamos no canal, tem o vídeo também na nossa página no Instagram, você pode acompanhar lá. E aí essa classificação das equipes nordestinas vem em boa hora, né? Nós tivemos o CRB eliminando o Palmeiras, o Ajuazeirense eliminando o Cruzeiro de forma heróica, né? Tivemos também o Vitória de forma espetacular em pleno Beira-Rio ontem, vencendo o Internacional por 3-1. Então, um grande momento do futebol nordestino e nós esperamos que só melhore daqui em diante. Então, para encerrar o nosso vídeo de hoje, nós vamos eleger aqui o nosso craque da rodada, né? Inclusive, falei um pouco dele agora. E o jogador eleito foi o atacante David do Fortaleza, né? E eu explico o porquê. David, na minha visão, eleito o craque do jogo pelo seguinte motivo, né? Foi simplesmente o jogador mais decisivo do clássico. Foi o cara que apareceu para botar a bola para a rede e matar o confronto em duas oportunidades. Então, além disso, né, ele se movimentou super bem, como eu falei, ele se entendeu bem com o Elton Paulista. Mesmo o Elton Paulista não fazendo uma grande atuação, o David assumiu o protagonismo da equipe no setor ofensivo, né, se entendendo bem também com os jogadores de lado, tanto com o Crispim, que começou o jogo, quanto com o Pikachu, que caiu pelo outro lado. Então foi bem bacana de ver o David assumindo novamente esse protagonismo, ele que foi até para o banco, né, algumas rodadas atrás, durante algumas rodadas agora com o Vojvoda, mas agora parece realmente ter recuperado a posição de titular, a condição de titular, e tá jogando num altíssimo nível, certo? Então é isso, galera, a gente tá ficando por aqui em mais um vídeo do nosso canal, né? A gente agradece a participação de todos vocês e convida vocês a seguir a nossa página Fute Cearense TV no Instagram. Você pode acompanhar lá, a gente bota notícia, tem informações lá, de vez em quando a gente faz os vídeos também falando sobre alguns assuntos, sobre o futebol nordestino, futebol cearense, tem de tudo um pouco lá na nossa página. Também convidamos a curtir, né, a seguir a página Esquema Web Ceará no Facebook. Lá você acompanha nossos conteúdos também. E ainda tem o programa Âncora de Notícias, né, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, você também acompanha lá. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação de todos nesse vídeo. Um até breve.